Está começando o Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Hoje estamos aqui com um convidado, jornalista, empreendedor, proprietário do Giro 19 e nesse belíssimo estúdio que estamos gravando hoje pela primeira vez. Obrigado, André Tchefu, por ter aceitado nosso convite aí, disponibilizado o seu espaço para a gente. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio do Giro 19, que a gente está começando ainda. Na realidade, hoje é o primeiro dia de gravação aqui no estúdio novo. Primeiro estamos estreando aqui, né? Estamos estreando. Dia de estreia. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. André Tchefu. Difícil. Diferente. De onde vem esse sobrenome? É um sobrenome austríaco. Vem por parte da minha mãe. Meu avô, né? Vindo da Áustria. E aí acabei carregando o sobrenome, né? Na realidade, meu nome completo é Estevão André Tchefu Cruz. Aí, quando eu comecei no jornalismo, mais de 20 anos atrás, 25 anos aproximadamente, o pessoal falou assim, usa o André Tchefu que é mais legal. Porque tinha um... Marca mais. Porque o André Cruz eu poderia usar, era mais fácil, sim, né? Ficaria mais... Mas deve ter um monte por aí. Além de ter bastante, tinha um cidadão numa determinada cidade que tinha um sobrenome parecido. E aí eu falei, não, aí vai ficar muito igual, né? Vai achar que é parente, alguma coisa. Eu falei, então tá, aí foi. Mas é um sobrenome que me causa algumas dificuldades, né? Você telefone, André, o quê? Tipo, não entendi, senhor, não sei o quê. Então você tem que acostumar com isso, né? Mas enfim. Hoje já fala e já começa a soletrar, né? Já falou, T-H-I-F-U-L. Assim vai. Bacana. E você começou com jornalismo, mas pensava em empreender quando começou ou não? O foco era trabalhar para... A história é a seguinte, né, eu comecei no jornalismo em rádio, né, rádio AM, até por isso também que eu tenho essa facilidade na produção de conteúdo de podcast, essas coisas. Eu trabalhei na época era aqueles gravador de rolo, vocês lembram? Devem lembrar. Só de nome. Os gravador de rolo, fita dessa largura, arrebentava, a gente consertava a fita ainda com alguma coisa de alumínio. E aí entrei na comunicação e acabei não saindo mais. Passou o tempo, passei por várias rádios e aí também fiz o curso de radialista, eu sou radialista profissional, sou formado pelo Senac. E depois disso, um tempo depois, eu fiz o curso de jornalismo, né? E aí eu passei a atuar mais na área de jornalismo, mesmo nas rádios, mais na área de jornalismo mesmo. Eu comecei como sonoplasta, operador de som, esse negócio. E aí eu apresentava, trabalhava em rádio, até que o dono da rádio que eu trabalhava, seu Toninho Camargo, dono da Rádio Cultura de Assis, é uma pessoa que eu tenho muito carinho mesmo, realmente uma pessoa maravilhosa. Ele falou assim, André, eu tô precisando de uma pessoa, um repórter, e você fala na rádio FM, né? Tinha Cultura FM na época em Assis, eu era folguista, e eu tava fazendo uns textinhos, começando o jornalismo na redação com um colega que era mais velho, que eu tava me ensinando. Esses textinhos curtos, né, de boletim informativo. Ele falou, então você vai fazer o seguinte, você vai ser repórter de rádio agora. Então você junta as duas coisas, o que você escreve lá com o que você fala na rádio e manda bala. Te jogou um desafio. Então, e aí eu comecei, e aí acabou dando certo. E fiquei nessa emissora um bom tempo, depois, bastante tempo, uns 10, 12 anos, se não me engano. Depois fui para outras, enfim, e no fim depois acabei vindo parar em Americana, trabalhando na Rádio Dirceu de Marília. Tem uma história muito curiosa, muito interessante. Isso que a gente gosta, vamos andar. Aí vim trabalhar em Americana, trabalhei no Jornal Liberal de Americana um bom tempo, uns 3 anos, acho. Depois vim para o Jornal de Piracicaba. Só que eu continuei morando em Americana. E aí fiquei morando em Americana e viajava todo dia. Americana, vai e volta só. Para Piracicaba, enfim. E aí entrei no JP. Quando entrei no Jornal de Piracicaba, a gente acaba fazendo amizade com os colegas, né? Mas é uma parte de jornalismo, papel mesmo. Papel, o jornal impresso. Papel mesmo, impresso. E aí eu saía muito fazer matéria, né? Saía eu, Marcelo Germano, que eu era sócio dele, a gente era sócio no Piracicaba hoje. E a gente andava muito a cidade inteira, o Claudinho Coradino, são pessoas que eu gosto bastante, fotógrafos e outros tantos que passaram por lá, né? E a gente tinha essa afinidade de trabalho, né? Dava certo o trabalho, enfim. E aí a história de empreender veio quando... já no final da minha trajetória no Jornal de Piracicaba, já com 4 anos pouco antes dos 4 anos, eu estava uns 3 anos, fomos fazer uma matéria aí num determinado bairro aqui em Piracicaba, eu e o Marcelo, era uma ocorrência policial muito grande, muito grave, a gente acabou cercado, né,
Caraca. E o Marcelo com câmera fotográfica, com aquele monte de lente. A polícia a gente tava ali, né, atrás da polícia, né? E aí teve só que a ocorrência acabou, mas teve tropa de choque, esse negócio todo, carro incendiado, foi bem feito. Só que acabou a ocorrência, né, que a polícia conseguiu dispersar todo mundo, né, com gás, aquela coisa, e o pessoal soltando rojão, pá, 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 né, mirando pra polícia, foi uma confusão. A hora que a gente olhou, tinha acabado a ocorrência, a polícia estava indo embora. E a gente ficando ali sozinho no bairro, no meio do bairro, equipamento, não sei o quê. E o pessoal... Tem muita gente que não gosta da imprensa, né? Isso é uma galera. Fato. E a gente correndo risco ali. Aí falei pro Marcelo, eu e ele conversando, não precisamos abrir um negócio pra gente, que a gente vai escolher o que a gente faz. Não precisa cobrir todas as matérias. Exatamente. E aí ficou, né? E assim foi. Aí no fim, esse dia, acabou, felizmente, tudo bem, graças inclusive à Polícia Militar, que tava passando um cara, um policial, um carro, falou assim, olha, a gente tá ilhado aqui, cara, como é que a gente vai subir? Que o carro da reportagem tava lá em cima. Pai, tava perto. Ele falou, pera aí que eu vou escoltar vocês, vai na frente da viatura. E a gente subiu, e aí subiu e falou, vamos então abrir um jornal, a gente. Porque ele era fotógrafo, jornalista, no fim a noiva dele entrou na história também. E foi aí que, depois eu saí do Jornal de Piracicaba, estava trabalhando na prefeitura, fui trabalhar na assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Educação. E aí, nesse meio de caminho aí, eu falei, vamos montar o jornal mesmo, né? Aí tava todo mundo já tinha se afastado do Jornal de Piracicaba. Que ano foi isso, André? 2018 que nós montamos. Aliás, o jornal ele começou a ser desenvolvido, é um jornal semanal, mas ele começou a ser desenvolvido em 2017, então foi um ano inteiro de planejamento, né? Porque o jornal impresso, ele é caro, né? E eu faço essa defesa, que ele é muito bom, ele é caro, mas ele não é caro porque realmente é trabalhoso. Não é igual um texto que você põe num site, daqui a pouco você não quer mais, você tem um erro, você corrige. Um jornal impresso, você não pode errar. E eu já errei. Entendeu? Sim, porque aí você manda uma remessa, quantos exemplares você tira, assim? Tipo um jornal de Piracicaba, você comete um erro lá, uma gafe. Então, todo mundo vê. Na próxima edição você tem que retratar, né? Aconteceu comigo isso. Eu errei na capa ainda, na manchete. Nossa. Uma palavra que eu sabia, mas é coisa que acontece. A primeira pessoa que eu liguei foi pro dono do jornal, eu falei, olha, pode falar o que você quiser. Eu errei. Eu falei, coisa que acontece, Só que é uma coisa que o outro vai olhar, aquele que já tem bronca do C, que tem bronca. Olha lá, o jornal não sei o quê. Aí os haters começam. Então, aí acabei saindo do jornal, fiquei na prefeitura, depois saí fiquei a gente foi montando o jornal, né, com o tempo, e fiquei no Piracicaba hoje por 4 anos, né. Aí chegou um momento que eu achei que eu queria trabalhar mais com essa questão de podcast mesmo. E aí eu me afastei, né? Depois eu resolvi realmente sair do Piracicaba hoje. Hoje o jornal continua com a Rosane e com o Marcelo. E eu tenho uma empresa que chama Giro 19. E já tinha começado um site, mas tirei do ar na época. E aí voltei o site no ar. E agora eu tô com ele e com o estúdio começando aqui. Legal. Show de bola. E quando você começou lá o jornal junto com o Marcelo, né? Com a noiva dele. Você não tinha nenhuma experiência em empreender, em ter o próprio negócio. Quais foram os desafios que você enfrentou naquele momento? Vários, muitos. Que apareceu, isso aqui... Não, muito. Primeiro, é uma coisa você trabalhar numa empresa particular, né? Minimamente estruturada. Você já tem... A gente tinha que... bater o escanteio e correr para cabecear. Exatamente. É um desafio muito grande. Primeiro, é um desafio na questão administrativa, que não é fácil. O real custo do que você está se metendo, porque acaba sendo bastante caro. A gente começou o Piracicaba hoje imprimindo no Estadão. A nossa impressão era realmente maravilhosa. De alta qualidade. Nós ficamos... E aí entrou a pandemia. Isso foi em 2018. Aí em 2019 começou aquela história, foi 2019, né? Começou a pandemia. Comecinho, foi. Final de 2019. Fevereiro foi a. Não, final de 2019, fevereiro de 2020. Isso. Aí a gente conseguiu mantivemos o jornal e começou a pandemia e tal, e continuamos imprimindo no Estadão, em São Paulo. E a impressão era maravilhosa, mas chegou um momento que eles congelaram também. Na época, o jornal ele congelou as altas. Quando eles foram pôr a inflação, eles colocaram... De uma vez. O preço disparou. A tiragem do Piracicaba hoje, na época, era 5 mil exemplares. Aí ficou um negócio absurdo. Aí viemos imprimir aqui na região de Piracicaba. E achamos...
até falo não, que foi no Jornal Liberal, onde eu já trabalhei, uma empresa muito boa, e ficou tocando também, né? Enfim, e aí vai. Só que esse foi um desafio. O desafio do quê? Você conseguir cobrir todos esses custos. Porque o mercado publicitário, hoje você tem vários... Quem anuncia em veículos de comunicação, você tem uma concorrência muito grande. Porque, por exemplo, aconteceu. E eu não estou falando quem está certo e quem está errado. Mas nós fomos vender um anúncio para uma imobiliária. O dono da imobiliária nos recebeu muito bem, mas ele falou assim, olha, eu não posso despender desse recurso agora, e com um valor muito menor, eu faço desse jeito, brincando, mas falando, ele falou dando risada, a gente conhece ele sabe que não é maldade. Eu faço uma festa no Facebook, eu anuncio todos os meus imóveis, aquele que eu preciso impulsionar, eu impulsiono. Então, hoje os veículos de comunicação, eles estão brigando, lutando por esse espaço, né? E disputando com o Google, disputando com o Facebook, Instagram, com o YouTube, e por aí vai. E cada vez surge mais, né? Surge o TikTok, enfim. Então, assim, quando você fala de todo dia, para quem está começando numa empresa, e a gente não tinha experiência administrativa, nem eu, nem Marcelo, nem Rosana, a gente foi e falou, vamos fazendo. E o jornal segue, o jornal ele é um jornal estruturado, e o que acontece? Eu acho que é o desafio, que é aquele desafio diário, né? E aí, só que a gente chegou uma hora e falei, não, então vamos fazer assim, não dava mais para bancar, por exemplo, a gente pagava uma empresa para buscar o jornal em São Paulo e outra para entregar. E essa empresa fazia a entrega do jornal. Chegou uma hora que na pandemia, como é que um comerciante, por exemplo, ia anunciar no jornal se o comércio estava fechado? Exato. Nossa, a pandemia foi assim, né? Foi uma cadeia de desastre, não tem jeito. Então, aí falamos, bom, vamos cortar isso daí. Aí quem começou a buscar o jornal, houve vários revezamentos, mas eu ia na maioria das vezes, os dois sócios, né, eles cuidavam do carro mesmo. No carro, vinha entupido até o carregado de jornal. É pesado, 5 mil exemplares, 18 páginas. 18, já saiu 24, acho que é isso. E aí eu buscava o jornal, e o que é pior, ou melhor, o jornal, inicialmente ele foi projetado para sair às segundas-feiras. Então a gente fechava o jornal domingo. Então a gente trabalhava o dia inteiro, deixava quase tudo pronto, mas fechamento. Sim, quem trabalha no jornal sabe. Correria, né? Fechamento é fogo, entendeu? E aí eu saía da redação, que era aqui perto, inclusive aqui no Primos, ia buscar o jornal em São Paulo, voltava para Americana. O Marcelo, 3 horas da manhã, tá entregando o jornal, ele e a noiva, na cidade inteira. Nossa. Então, é uma mão de obra muito grande. Aí chegou num momento que a gente viu que não estava correspondendo fazer isso na segunda. A gente mudou para o domingo. Quando mudou para o domingo, já começamos a fechar no sábado de manhã, que é quando fecha até hoje. Então, essas coisas, apesar de você conhecer o jornalismo, essa parte de pôr a coisa para funcionar... operacional é outra coisa. Exatamente. A entrega é um problema. É uma dificuldade. Uma vez eu falei com um dono de jornal, aqui de Piracicaba, e ligaram reclamando de Santa Terezinha, porque não estava chegando o jornal lá. Aí eu perguntei para ele, eu não vou falar o nome do jornal. Ele falou assim, olha, para mim tá difícil, eu vou botar um entregador para entregar em Santa Terezinha, porque tem poucas assinaturas lá. Então você faz essa conta. Sim. Porque é combustível. Se viabiliza ou não, né? Se viabiliza ou não. E aí com essa história de internet, de site, de rede social, disso, aquilo, é muito difícil. Mas o desafio para quem está começando um negócio, por mais que você conheça, eu acho que isso é legal falar, por mais que você fale, não, eu sei fazer isso, a hora que você vai falar, não, eu vou fazer, mas eu vou fazer sozinho, mais um ou dois colegas, para fazer esse negócio andar, realmente eu passei por isso, já comentei várias vezes nos episódios, quando eu comecei o escritório. Eu sei fazer contabilidade. Então. Aí eu saí, tinha um plano na cabeça, tá, mas quem que vende agora para mim? Quem que cuida da administração? Porque... eu vou administrar a empresa dos outros, mas e a minha? Se eu parar para fazer aqui, o tempo que eu faço a minha, eu perco um cliente. É um tempo que eu não faço um cliente. Então, é sempre... eu falo que você vai equilibrando vários pratos, assim. Comercial, preciso pensar comercial. Eu não sabia nada de comercial. Fui aprender com... faculdade nenhuma ensina comercial. Isso a gente já discutiu algumas vezes também, né? O preço que você põe no seu produto. Não, o preço, formação de preço. Sai de uma faculdade, você fez jornalismo, eu fiz engenharia, ele fez contabilidade. Nenhuma delas ensina a gente a ter um negócio, a operacionalizar o negócio, a vender o seu trabalho. Para dizer a verdade para você, a faculdade de jornalismo, por exemplo, ela ensina você a ser funcionário dos outros. Mas todas elas. Você vai fazer um texto assim, assado, pronto. Né?
Agora, se o cara quer fazer um jornal, uma rádio, um jornalismo, uma TV, qualquer coisa, é na prática. Não tem. A gente vê, assim, conversando com todos os empresários que já conversou, todos começaram também sem saber nada e vai aprendendo do dia a dia. Hoje até é mais fácil, existem escolas que ensinam empreendedorismo. Sim, hoje tem mais. E o próprio curso de administração, ele não te ensina a administrar o seu negócio, a criar o seu negócio. Ele te forma para trabalhar para os outros. O que não é ruim, não estou dizendo isso. Mas quando você vai empreender... É outra pegada. É outra história. É que é aquela história, eu e o Felipe a gente sempre fala, né? Caminho é de cada um escolhe o seu, quero ser empregado, quero ser empresário. Tem espaço para todo mundo, a gente enxerga dessa forma. Mas o problema é que você faz uma faculdade 4 anos e ela só te ensina um caminho. E aí no meio do caminho você vai mudando, não, mas isso aqui parece que é mais interessante, mas como que eu faço isso? E aí é dando cabeçada. Hoje, assim, a internet ela facilitou muito isso, porque hoje você dá um Google, você acha muito conteúdo sobre basicamente todos os temas. Mas a prática, jogo é jogo, treino é treino, não tem jeito. Exatamente. Por mais que você tenha visto a teoria, o cara falou fazer assim, a hora que você for fazer... porque assim, você está entregando um serviço, né? Sim. E esse serviço tem que ser de acordo com o cliente, com o que o cliente pediu. Se você não consegue fazer isso, e daí? Não, e as variáveis que você tem não é a mesma do seu concorrente. Exatamente. Esse é um ponto também crítico. Então, vou fazer igual ao outro, mas o do outro é diferente, não é a mesma coisa. Exatamente. Sempre tem algum ponto ali que não vai fazer a sua conta fechar. Exatamente. Que é sempre complexo, né? Você fica sempre arrumando um cobertor curto, né? Você cobra aqui, descobre ali. Até estabilizar, leva tempo. Eu vejo muito empresário, tem vários amigos que querem empreender, que às vezes conversam e falam assim, não, vou empreender para ficar rico. Eu falo, cara, isso é uma ilusão, que eu não sei quem foi o corno que inventou, quem começou com isso. Não, mas tem uma ilusão. Mas é que assim... Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Porque o pessoal tem... Não, às vezes eu encontro amigos e falam, não, mas você já tá rico, você já tá há 4 anos como empresário. Eu falo, cara, 4 anos... Trabalhando bastante. Trabalhando que nem louco, batendo na cabeça. Outro detalhe, né? Os casos que a gente vê e ouve são os casos de sucesso. E aqueles que não conseguiram, tiveram que fechar a empresa. O número de fechamento de empresa é muito grande. Mas a gente só ouve a história do lado bom. Você está aqui contando que seu negócio está dando certo. Se você não tivesse dado certo, a gente provavelmente nem te conheceria. Exatamente. É assim, eu acho que precisa de preparo. E realmente eu acho que é uma demanda que não é atendida nas universidades, tem hoje Sebrae, tem várias escolas aí que serviços, né, que auxiliam, né? Mas realmente é difícil quando você está ali trabalhando, questão, você é contador, questão de imposto, questão de empresa, tá tudo certo com a sua empresa, não tá tudo, é difícil. E aí, eu nem sonhava que eu ia me preocupar com isso. E olha que minha mulher é contadora. Eu não sonhava. Aí vai ver, puxa, vem da fora. Essa empresa precisa resolver isso aí. Enfim, então, é complicado. É muita coisa. E assim, uma pergunta que eu queria te fazer. Sempre tem essa discussão quando eu vejo, em alguns podcasts que eu assisto também. Você acha que a internet vai eliminar o jornal impresso? Você acha que é um mercado que vai ser extinto pela internet? Eu acho que o jornal impresso... ele está caindo ainda. Acho que deu uma estabilizada, né, de um tempinho para cá. Ele caiu muito na pandemia, né? Eu cheguei a buscar jornal. Eu ia na época buscar jornal no Estadão, na gráfica do Estadão. Tinha época, cara, que não tinha, você ficava horrorizado, não tinha movimento, não tinha caminhão. Aí é um jornal grande, um jornal que já soltou, sei lá, 300 mil exemplares no domingo. Hoje não solta. Se soltar 60, isso eu tô falando hoje. Se soltar 60, 70 mil, olha que entendeu? Então, e outros jornais são iguais. E esses caras têm estrutura. Você sabe o tamanho do prédio do Estadão lá em São Paulo? Ali no bairro do Limão? Na avenida. Na Marginal. Aquilo é gigantesco. Entendeu? É gigantesco. Eu fui lá, tem um prédio. E a Folha de São Paulo é muito... A estrutura do jornalismo é muito cara. E principalmente da estrutura que é da imprensa de papel. Tanto que as revistas estão acabando. O que está sendo feito muito, e eu recebo todos praticamente, é o formato. Eles imprimem uma quantidade, mas aquele PDF vende a assinatura daquele PDF. Isso está sendo feito. Sim, isso eu já vi. Por exemplo, como é que chama? O Financial Times é um desses grandes da Inglaterra. A assinatura do Brasil estava, acho que $100 anual. Do PDF. Que é barato. Que é barato.
Entendeu? Mas é uma... Porque, o custo é muito porque mais eu posso te dizer uma coisa? Eu acho assim, o site é bom, é legal. Se você consumir uma notícia que você viu no Instagram ou no Facebook, é legal, muito bom. Só que o formato jornal, aquele formato, é insubstituível para quem quer se informar diariamente. Por quê? Normalmente os jornais eles trabalham com cadernos. Você gosta de esporte, você vai abrir o esporte, você vai direto. Mas você vai passar pelo caderno de política, pelo caderno de cidade, pelo caderno de cultura, entendeu? Então é mais fácil você achar. Se eu perguntar para você hoje que filme está passando no cinema, é mais difícil as pessoas saberem. Vou olhar pro meu filho. O Luquinhas, antes todo mundo tinha uma noção. Tinha promoção, as pessoas olhavam muito no jornal, ver que filme... Tem ainda, com certeza, nos jornais impressos aí tem. Só que as pessoas não veem mais. A questão da opinião. Opinião formada, opinião é algo importante, porque todo mundo pode dar. Mas quanto mais você tiver embasamento para dar a sua opinião, melhor. E querendo ou não, os jornais, eles fazem uma seleção melhor daquilo que é publicado nos artigos, né, na parte opinativa, da página 2, página 3, alguns vão até a página 4. E é muito importante as pessoas lerem a opinião, né, um artigo. Tem vários articulistas muito bons em Piracicaba, é um celeiro, tem a Academia Piracicabana de Letras, entendeu? Então é bem servida. Então às vezes você vai ver o prefeito fala um negócio, você vai ver a opinião de um articulista daqui de Piracicaba fazendo um contraponto. Isso ajuda a formação cultural, ajuda você a formar a sua opinião com base em alguém que tem uma escola melhor, talvez seja mais velho, enfim, tem mais experiência naquele assunto. Isso é muito importante. E os sites, eles não oferecem isso. Dificilmente. Até oferece, mas menos. É muito palpiteiro, né? Muito palpiteiro. Até oferece, mas menos. Então, eu acho que a estrutura de jornal, para o jornalismo, a estrutura de jornal, do jornal impresso, que é aquele onde você tem a capa, a manchete, página 2, página 3... Posso estar ultrapassado? Posso, mas eu acho que para a informação, para a pessoa se dizer que ela está bem informada, eu acho que é importante. Agora, estar bem informado é diferente de receber informação toda hora. A informação, às vezes, ela não tem uma curadoria e você está recebendo um monte de porcaria. Esse monte de fake news. E a internet, ela afunilou isso muito bem, né? Então, se você gosta de MMA, o futebol não existe. Você só vai receber aquilo. Exatamente. E aí o jornal, entendo toda a lógica, né? O jornal você ficava folheando, vai ter um campeonato de não sei o que aqui vai ter um evento disso. Por tudo, né? Te chama atenção de uma forma mais calma. A internet você passa por tudo, mas é muito rápido. Não, e aí já faz esse filtro do seu perfil, então ela nem manda pra você. Ela para de te mandar, E aí você fica com um viés único. Porque então, assim, antes se falava muito mais, por exemplo, Piracicaba, sempre vem grandes músicos em Piracicaba. E da minha época, eu não morava em Piracicaba, mas em outra cidade era a mesma coisa. Eu ia lá, cara, a gente ia na época da rádio, por exemplo, isso é a imprensa local que faz. Os jornais iam lá entrevistar o Chitãozinho Chororó, entendeu? Ou sei lá, enfim, vários. E a rádio, o jornal no outro dia saía no jornal. Primeiro que o cara sabia que ia ter show. Sim. Hoje, se o cara não seguir no Instagram, o Sesc, não seguir o Clube de Campo e outros que fazem esses eventos, o cara não vai saber. Às vezes, se o cara assinar o jornal, mas como a maioria está deixando de assinar o jornal impresso, muitas vezes ele fica nem sabendo. A não ser só o público-alvo, aquele que é fã mesmo. Sim, mas é porque o cara acompanha aquele tipo de coisa. E aí é a segmentação coisas, mais uma vez, né? Eu tenho certeza absoluta que acontecem coisas muito importantes aqui em Piracicaba, na área de cultura, por exemplo, que envolve hip-hop, que envolve funk, que envolve... É uma cultura de rua muito grande, muito boa que tem em Piracicaba. Isso não é mostrado por ninguém. E eu acho que a melhor maneira de você mostrar isso era talvez até no próprio jornal impresso. Não é só ficar no Instagram essas coisas todas, porque a pessoa não consegue ler um parágrafo no Instagram. Ela não lê. Que infelizmente o povo não vai atrás mais de comprar um jornal. Não vai. E eu acho difícil reverter isso. Eu também acho. Então, talvez o jornalismo teria que se adaptar de alguma maneira para que voltasse a chegar nesse público, mas não sei. É complexo porque mudou o mercado, né? É a mudança da máquina fotográfica com filme para o celular.
Exatamente. É a mudança da locadora para Netflix. É a rapidez, a velocidade da notícia, né? Chega a notícia... É importante, puxa vida. Mas você falou um negócio que é importante, a curadoria da notícia. Como é que essa notícia vai chegar? Eu já vi gente... aconteceu um caso em Americana. Eu estava aqui trabalhando aqui, aconteceu um acidente na SP-304, se eu não me engano, perto daquele viaduto da Iacanga. Houve um acidente, uma pessoa morreu. Nessa história, uma pessoa estava lá filmando, colocando no Facebook, fazendo uma live no Facebook do acidente que aconteceu. A mulher da vítima, da pessoa que morreu, ficou sabendo porque essa pessoa estava filmando, ela viu que o meu marido morreu na casa dela. Um jornalista com ética, formado... Jamais faria isso. Não, a gente não dá o nome até ser... E eu e vários colegas se asseguram. A família está sabendo? Tá. Põe o nome. Fulano de tal morreu no acidente de moto, no acidente de carro, não sei aonde. Isso não existe nas redes sociais. Não existe. Então, aí é que tá. A questão é, informação é uma coisa, receber jornalismo qualificado é outra. E, infelizmente, a coisa está complicada. Eu lembro que quando teve o acidente perto do prédio lá, foi isso também. Eu estava no local do acidente, observando ali assim, nossa, tá acontecendo e tal. Chegou um zap, uma mensagem no WhatsApp, eu abri, era um vídeo do acidente que chegou pelo grupo do futebol. Caramba. Então, Não, eu estava porque eu cheguei no estacionamento e aconteceu o acidente com aquela queda do avião. A queda do avião, eu falei, nossa, eu vou lá ver se precisa de ajuda. Não sei o que passou pra cabeça. Mas eu fui. Quando eu tava chegando ali, fiquei ali observando, não, tá tudo bem, vou voltar. Não tenho o que fazer, polícia, tudo bem, não tá, mas não vou ajudar em nada aqui. Aí chegou um zap no grupo do futebol, um vídeo do acidente. Olha, aconteceu isso aqui no Santa Rosa. Falei, caraca, eu nem pensei em gravar e eu já tô recebendo o vídeo do pessoal. Exatamente. E aí, é como você disse, isso aí foi tão rápido que parece que os filhos, eles frequentam o colégio ali que tem no Santa Rosa. E eles receberam, esse cara sabendo por ali. Porque então, já começou... é muito rápido. É preciso... tem que ter esse cuidado, né? Então, é isso que eu acho, que eu acredito. Você receber informação não significa que você está bem informado. E tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, as pessoas vão compartilhando as coisas sem ver. Primeiro não sabe se é verdade ou não, se é fato ou não, mas algumas coisas até sabem, mas se aparece uma criança no vídeo, não pode, entendeu? Tem lei para isso, entendeu? E se aparece uma pessoa que é inimputável, tem lei para isso, entendeu? E se aparece alguém que tem, enfim, não pode, tem que tomar cuidado com as coisas, é sério, né? E eu acho que isso está se perdendo bastante, né? Porque essa pressa que tem todo mundo hoje o que acontece? O furo jornalístico, as pessoas confundem uma coisa. Por exemplo, aconteceu um acidente grave, ou caiu um avião, aquela tragédia. Caiu um avião. Quem deu primeiro não é um furo jornalístico. Aquilo não é. O cara só deu a notícia primeiro. Mas não é um furo. Um furo jornalístico é um furo que alguém vai lá, elabora 1 mês, 2 meses uma pauta e descobre um caso muito grave, que derruba um prefeito, que derruba um vereador, que derruba um presidente da república. Isso acontece. Isso é um furo. E aí os outros órgãos de imprensa, isso eu cansei de ver, precisamos entrar nessa história. Aí vai tentar caçar alguma coisa dentro daquilo. E isso é um furo jornalístico. Sim. E tem vários. É só assistir filme aí, que tem de monte. E aí você vai ver o trabalho que é para fazer o jornalismo, é muito grande, a apuração é muito grande. Então, e aí nessa ânsia que as pessoas não sabem a diferença entre furo, exclusividade e uma notícia rápida. E noticiar primeiro. Aí o cara põe qualquer coisa, tem um que faz aqui que eu acho um absurdo, dá a notícia que o cara caiu de moto e morreu. Olha, eu vou te dizer uma coisa, demora o tempo do período de chegar no local, demora o tempo de liberar o corpo, para esse caso ser apresentado na delegacia. Quando é apresentado na delegacia, a não ser que seja uma pessoa que não tenha nenhum tipo de identificação e tal, é identificar na hora, entendeu? Então, o correto é esperar. Chegar lá, o que aconteceu? Aconteceu isso. O cidadão morreu. Qual que é o nome dele? Tal. A família foi avisada? Porque a polícia militar avisa, a polícia rodoviária... o foco deles inicial... De polícia, porque eu fiz muito tempo jornalismo policial. Aí o que acontece? Aí o cara vai lá e coloca identificada a vítima não sei o quê. Foi identificada ontem. A não ser que seja um caso de uma pessoa que não tem documentação, enfim, o que acontece. Um indigente mesmo. Agora, colocar que foi identificada uma pessoa
cidadão comum que sofreu um acidente, Deus me livre, né? Mas aconteceu alguma coisa e a pessoa acabou morrendo, ele está identificado sempre. Não é uma coisa. Depois. Não, se a pessoa tivesse a paciência de esperar a ocorrência finalizar, ir lá e conversar com a polícia militar, com a polícia civil, esse é o trabalho do jornalista, apurar a informação. Se você não faz isso... Completa, né? Claro, se você não faz, você não pode fazer jornalismo. Porque, pensa, se você faz isso, morreu fulano de tal com uma moto azul. Ou fulano de tal morreu baleado, para só não falar de moto. Porque eu gosto muito de moto também. Tem muito de moto. Então, mas o cara... Gosto de emoção. Um cara de camiseta roxa morreu baleado. Meu amigo. A mãe do cara que saiu de camiseta roxa morreu baleado. Vai deixar metade das famílias preocupadas. Então. Você já impacta negativamente uma galera. Contador é preso por... sei lá. Fraude fiscal. Fala o nome do contador. Sonegação fiscal. Não, mas não fala o nome do contador. Normalmente é por isso. Todo mundo que tem um parente dragão. O contador fala, puxa vida. Aí o cara vai lá, viu? Não é você não, né? Você vai aguentar esse tipo de piada. Não, você tá falando um negócio aí que isso acontece, principalmente quando tem desastres mundo afora, né? Que seja aqui no Brasil, que seja lá fora. Vou dar um exemplo quando teve o ocorrido das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Todo mundo que tinha parente lá ficou ligando, independente se morasse em Nova York ou não. Então, exatamente. Porque também se estendeu por outros lugares do país. Tá tudo bem aí. Minha sogra mora lá em Cuiabá, né? Às vezes tem uma chuva em São Paulo. Tá tudo bem aí. Eu tô 140 quilômetros de São Paulo. Não aconteceu nada aqui, né? Então, agora você imagina isso para um local. Você impacta uma população que está conectada com aquele assunto, mesmo que não seja diretamente. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma época que é a época recordista em volume diário de informação. Com qualidade péssima. E é a época em que as pessoas estão menos informadas, né? Isso também, não sou psicólogo, nem tenho nada a ver com isso, mas acredito que por conta disso, e aí entra num ciclo vicioso, que é a ansiedade tá dentro disso. Exatamente. A informação é superficial, mas ela chega rápido, aí chega uma outra informação, e eu preciso saber a próxima, Por isso que o scroll lá do Instagram agora, você vai passando, você vê um monte de coisa, mas não presta atenção em nada. Muita informação. Fica uma loucura. Né? Um caso que eu lembro aqui de Piracicaba, daquela mulher Carolina Jorge Dini, que foi assassinada pelo marido, que foi preso, e na frente da escola. O ano passado, né? Todo mundo ficou colocando a imagem do criminoso, que cometeu uma barbárie, mas ninguém se preocupou que o filho com dele. O filho dele. E com a filha, né? É um casal, né, que ele tem. Eu não lembro. Não, acho que é. Precisou, uma delegada falou, gente, não precisa disso. Tem uma criança lá, de 9, 10 anos. Entendeu? Então, precisa ter cuidado com as coisas. E infelizmente as pessoas perderam, acho que o bom senso, né? Acabou o bom senso. É isso. Não pensa no próximo mais, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, voltando para o empreendedorismo e para o faturamento de uma empresa, de um jornal. A principal receita, a principal fonte é patrocínio. É patrocínio e a venda de assinatura, né? Venda de assinatura. E o patrocínio hoje, como que ele é? Qual que é a métrica que você define? Depende, você fala em jornal impresso? Ou jornal... Ou dos dois. É que assim... Internet e tal. Isso, porque o seu hoje vai ser mais internet, você não vai fazer impresso. A tua empresa não vai ter mais impresso, não vai ter nenhum tipo de impressão. Não tem, porque é muito caro. Entendi. Você teria que pagar um jornalista ou dois, diagramador, tratador de imagem. Não rola, entendi. O negócio fecha antes de abrir, né? Fecha antes de abrir. Entendi. No jornal impresso é feito por centímetro, né? Tem tamanhos, né? Um quarto, meia página, uma página. Normalmente é mais caro. O jornal impresso normalmente é mais caro. Nos sites tem os banners, que eu acho que não funcionam, sinceramente. Até funciona, mas o que funciona no site é um modelo novo. Modelo não, é um modelo que se chama Publi Editorial. Você vai lá, em vez de... Vamos supor que você é contador. Não sei nem se contador pode anunciar em... Não sei. Pode. Advogado que não pode, né? Não, pode também. Pode. Eu acho que a restrição está mais na forma como você anuncia. Eu faço mais barato que você. Eu sou o melhor médico, eu sou o melhor otorrino de Piracicaba. Mas às vezes teria mais resultado, por exemplo, hoje, eu fazer uma entrevista com você para você me explicar tudo do imposto de renda que vai começar agora, do que se botar um banner em algum lugar ou um anúncio em algum lugar.
né? Eu acho. Entendi. Que é a geração de conteúdo, basicamente. É a geração de conteúdo informativo. Tem alguns sites que estão fazendo muito isso. E alguns sites até com uma responsabilidade maior, né? Eu acho que talvez seja até mais... Enfim, eles colocam conteúdo patrocinado. Você vê isso em vários. Aquilo lá foi pago, alguém fez. Você foi fazer aquela matéria porque foi pago. E aí quem faz é um jornalista e alguém vai adequar aquilo lá para uma linguagem mais comercial. Mas normalmente é um jornalista que faz uma matéria patrocinada, uma matéria paga. Funciona. Eu acho que funciona, eu acho que hoje isso é a melhor forma de isso aliado a foto e vídeo, essas três coisas em conjunto, eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que isso é o que dá mais retorno, né? Aliado às redes sociais, claro. Sim. É um conjunto de fatores. Botar preço é difícil, depende de cada veículo. Por exemplo, você vai anunciar num site que está estruturado, tem 1,5 milhão, 2 milhões de acessos por mês, 4 milhões de acessos por mês, que tem uma rede social com uma taxa de engajamento altíssima, com um monte de coisa, é um preço. Sim. Né? É difícil falar valor assim, porque realmente varia. Aí é aquilo que a gente já comentou, né? As suas variáveis são diferentes. São únicas. A internet tem algumas vantagens, que é assim, vai ter o Google Analytics, entendeu? Então, quando uma agência vai contratar, vai fazer um anúncio na sua empresa, no seu site, no seu portal, enfim, ela vai pedir esses números. E ali mostra se o seu site tem audiência ou não. O cara não vai embarcar se o site não tiver audiência. O cara não vai embarcar, cara. Hoje em dia não. As pessoas têm... elas têm acesso a esse tipo de informação. Entendeu? Então... Elas tomam uma decisão bem mais consciente do que... mais consciente, porque os números mostram, né? Isso é bom, né? Mas é difícil, porque você acaba... É uma discussão que vai longe, porque para você ranquear bem em sites hoje, você tem até que mudar a estrutura do texto, muitas vezes. Você está entendendo? Sério. Para fazer uma linguagem... Por exemplo... Se eu for fazer uma matéria de imposto de renda, se for no jornal impresso antigamente, começa no dia tal, no dia tal, dia 15, né? Dia 15 de março, a entrega da declaração de imposto de renda, pessoa declaração de imposto de renda, não sei o que. Né? De acordo com a Receita Federal, 30 milhões de pessoas vão declarar imposto de renda, não sei o que. Isso é um texto padrão de jornalismo. Agora, se você for pensar no Google, por que no Google? O seu site ser buscado lá, aparecer o site... É outra linguagem. Pergunta: o que você procuraria para falar de contador, para falar de imposto de renda? Imposto, contador, Piracicaba. Imposto de renda, contador, Piracicaba. Vamos supor que o cara procure isso no Google. Se você fez um texto com essas palavras-chave, com essa linguagem, a sua empresa vai aparecer primeiro. Primeiro ou bem posicionada, na primeira página do Google. Então, só que isso, muitas vezes, tira todo o enriquecimento do texto do jornalismo, né? E você fica escravo de uma ferramenta que tudo... Do algoritmo da plataforma. Do algoritmo. Que, na verdade, você começa a ter que adaptar o seu texto a como as pessoas pesquisam. Exatamente. Então você vai ter que fazer uma análise ali. Como que está sempre linkada a palavra contador? Eu vi isso que é os trends de pesquisa. Toda vez que sai uma notícia bombástica, que saiu uma do Primo Rico esses dias, ele sobe porque todo mundo quer saber a novidade. Então, se você souber encaixar isso, é complicado, né? Então, assim, as coisas mudam, né? E que bom que mudam, né? Porque não pode também ficar tudo igual. Mas é importante que as pessoas selecionem bem as fontes de informação, enfim, esses cuidados que precisam ter, né? Agora, precificar é bem difícil, varia muito da audiência. Você anunciar na Globo, eu não sei quanto que é, mas vamos colocar aí 150 mil minutos no Jornal Nacional, por exemplo. Eu não sei se é isso ainda ou se não for, isso é mais. Agora, Globo... se você for anunciar na quinta, na Rede TV, por exemplo, o preço é outro. Sim. Entendeu? O cara não vai, porque a Globo vai falar, olha, a minha audiência... Se bem que está competindo com o streaming, também que está cada vez mais perdendo. Que também segmenta. Porque você não vai... Você começa a pegar público específico. Exatamente. O que até eu vejo isso com um lado positivo nesse sentido, porque quando você tem já um público segmentado, para você fazer marketing está muito mais fácil. Você vai atingir o público mais fácil, em vez de você ter que botar numa Globo, que você vai pegar o Brasil inteiro, pessoas que às vezes não têm nenhum interesse no seu produto, no segmentado você já tem e aí fica mais caro. Sim, mas o segmentado, por exemplo, pegar um exemplo de rádio.
São poucas rádios rocks que tem no Brasil hoje. Tem a 89. Infelizmente. E a Kiss FM. Acho que deve ter uma outra parecida, mas essas são as mais tradicionais, né? Aí o cara fala assim, a 89 ainda ficou um bom tempo tocando, sem ser considerada rádio rock, depois que ela voltou. Mas enfim, ela tem o público dela, que é o público segmentado. Quem gosta até do rock um pouquinho mais pegado vai na Kiss, não é? A Antena 1 atende um público mais seletivo em termos musicais, se bem que ela deu uma popularizada também uns tempos atrás, aí, um bom tempinho. Então assim, é segmentado, porque no segmento você tem muitos profissionais e muita gente. Então, você tem subsegmentações também, né? Tem, exatamente. Isso é uma equação aí para fazer. Isso precisa ser observado, porque quando é segmentado, você consegue chegar nesse público seu, que é da área que você atua, ótimo, vai andar bem, entendeu? Agora mudando um pouquinho e voltando aqui pro espaço no seu estúdio aqui, né? Qual que é o seu intuito? Hoje é o primeiro dia, nós não estamos inaugurando porque ele já gravou um episódio aqui antes, podcast, um podcast antes, não sei se teve outras gravações hoje. Não, aqui não. Então, aqui o estúdio a gente está montando aqui fica no edifício Hack Center. Esse estúdio, ele é basicamente para produção de podcast, mas não precisa ser um podcast que é o famoso MesaCast, que é esse aqui, né? Podemos gravar com poltronas, podemos gravar com... Vai ter outro cenário ali, enfim, vai ser possível fazer uns 2, 3 cenários ali para as pessoas não ficarem presas só nisso aqui, ó. A TV no fundo, a mesa. É legal, é o que todo mundo faz. Eu acho bacana. Porque hoje isso está popular também, né? Amanhã ou depois... Mas é possível fazer de outro jeito. Até porque é um formato que o custo é relativamente baixo de se fazer, né? O investimento é baixo. Mas assim, mas por outro lado, tem gente que quer falar, eu quero uma situação um pouco diferente, dá para fazer. Então nós temos essa possibilidade de trabalhar com equipamentos bons de informática, com programas bons, né? Nós aprendemos a trabalhar, a operar bem esses sistemas, né? Porque tem várias nuances. Quando o cara vai fazer, por exemplo, um podcast, né? Não é sentar aqui e falar é a parte, entre aspas, mais fácil. Sim. Mas você jogar a conversa fora. Mas você tem que fazer primeiro, você tem que ver se você tem seu canal, se você não tem seu canal, como é que você vai divulgar, vai ser só, vamos pro YouTube, mas tem outras plataformas também, né? Não é só YouTube, de vídeo mesmo, tem outras plataformas. Sim. Né? Mas você vai fazer recorte com o Instagram, para as redes sociais. Eu não gosto de falar muito nome, porque isso aí uma hora uma tá aqui, outra tá ali, daqui a pouco muda tudo, né? 2, 3 anos muda, aí cai. Sim. Normalmente é isso. Enfim, então tem o estúdio, ele é capaz de fazer as transmissões ao vivo, simultâneas. Você pode fazer ao vivo, pode fazer gravado, em várias plataformas, né? E com equipamentos bons, né? São bons equipamentos que nós temos. É o que eu falei, a gente não terminou de montar o estúdio ainda, está funcionando, mas não está terminado. Ainda vai ter umas alterações em algumas partes. E é um produto que o consumo de podcast aumenta bastante, tem aumentado bastante, né? Os podcasts. Talvez não seja muito fácil você vender o seu podcast, não é muito fácil. Mas, se você conseguir provar que você tem uma audiência boa dentro daquele seu público, porque quem anunciar também vai se identificar com aquele público, então vai ser algo mais fácil de vender, porque o cara vai ter a certeza de que vai ser visto. Mas os podcasts estão em alta, porque é o consumo sob demanda. Você ouve a hora que você precisa, a hora que você quer, né? Isso é importante. E mais uma vez, segmentado, né? Você vai ouvir aquilo que você quer na hora que você quer. Tem criança que, por exemplo, não sabia que era TV aberta. A minha filha não sabe. Só assiste Netflix, o Prime, não sei o quê. Aí quando passa um jogo de futebol, o que é isso aí? Vai estar acontecendo agora? Vai estar como? O que está acontecendo? Está acontecendo. Vou ter que começar a explicar. Não, e eu tava comentando com a minha esposa esses dias que isso afeta a questão que você falou da ansiedade das informações que chegam constantemente. Acontece com as crianças hoje. Minha filha ela não tem paciência. Não tem. Eu fui na casa dos meus pais e meus pais eles ainda estão na época da pedra. Então a TV lá na Globo, no SBT... E eu coloquei aquele sábado animado pra ela. Eu vou assistir um desenho. Pum. Saiu pro comercial. Ela foi lá e falou, viu pai, pula lá, pula. Ela tem 3 anos. Dá pra voltar? Pula, não quero. Não tá passando, acabou o desenho. Eu falei, filho, tem que esperar. Então. Eu falei, caramba. Aí eu falei mesmo, caramba, é um choque de realidade, né? A gente então, mas assim,
E cada vez mais vai ser isso, né? Eu acho. O streaming é muito mais fácil. E não é nem tão caro. A internet também tem esse negócio. Ela democratiza. Por que ela democratiza? Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Tem. Então, por exemplo, você tem vários canais no YouTube que realmente são muito bons. Você tá entendendo? Então, e não é difícil você ter um canal no YouTube ou qualquer outra dessas plataformas. Pode fazer. É gratuito, cara. É literalmente qualquer um, né? Eu tenho programas que a gente usa aqui que é um programa gratuito e que funciona muito bem. Entendeu? Então a internet ela tem essas nuances aí que é interessante. Ela democratiza. O que precisa ter responsabilidade na forma como você vai tratar aquele conteúdo. É o que eu falo, né? Você recebeu uma notícia, viu alguma informação, não fica só naquela primeira fonte. Vá pesquisar, né? Porque hoje qualquer um posta qualquer coisa. Aconteceu isso, com tal pessoa. Vai verificar outras fontes para ver o que realmente aconteceu. Porque eu falo que, até já comentei, acho que em algum outro podcast, a pessoa fica presa à manchete. Às vezes ela só viu a manchete e nem leu a notícia. Exato. A manchete é para atrair. Se você não lê a notícia, às vezes a manchete não é bem o que está escrito ali. Exatamente. Não, eu já cheguei a pegar matéria que o conteúdo contradizia o título. Porque é só um clickbait. E o pessoal... Caça-clique, né? E o pessoal ainda tem Agora tem uns programas que você cria a notícia, que eu vi isso muito... Agora, beleza, popularizou, todo mundo sabe que é fake. Mas era assim, colocava uma foto do contador, eu vou te ensinar a fazer tal coisa. E colocava toda a estrutura do site como se fosse na Globo.com, como se fosse uma matéria dele saindo na Globo. Você conseguia isso fazer com qualquer jornal. E aí na primeira vez que eu vi isso foi na empresa que eu trabalhava, que o colega nosso fez a notícia, tipo assim, o Corinthians quebrou, um colega palmeirense foi sacanear um corintiano. Tá na Globo, é verdade. E ele mandou um link e todo mundo começou, nossa, o que tá acontecendo? E aí quando você entrava no site da Globo não tinha matéria. E de pouco a gente foi, o link daqui não tem nada a ver. Diferente ali. Mas eram são o lado negativo, né? O lado negativo. Mas enfim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Sim. Tem o lado bom, eu acho muito. Imagina o Silvio Santos nascendo. Imagina o Silvio Santos começando a vida de empreendedor dele hoje, com toda a tecnologia disponível. Porque o Silvio Santos fala muito bem. Ele falou: eu abri minha TV, não é porque eu queria abrir uma TV, porque ninguém me dava lugar para trabalhar. Ele foi lá e abriu a TV dele. Que bem ou mal, não é a primeira de audiência, mas ela é estruturada. Ela é estruturada e está quantos anos rodando, entendeu? Então, é uma pessoa que... Então, assim... Ele hoje seria um deus, seria mais referência do que ele é. A tecnologia que você tem hoje, que você faz transmissão de qualquer lugar, de qualquer jeito, você pega o celular vira uma câmera... apagado por outros. Não dá pra saber. Antigamente, um celular desse aí... Mas é que assim, a atitude que ele tomou naquela época... Entendeu? Porque ele tomou uma atitude ali pra ele começar o negócio do zero, como você disse. Hoje ele começaria mais fácil. Era muito grande. Mas é que tá. Você pega seu celular, põe o fone, o microfone de lapela, o microfoninho, entendeu? E você faz o que você quiser. Sim. Antigamente o cara fazia um link ao vivo no coisa, tinha como é que chama? Mochila link lá, mochilink, sei lá. Você com um monte de equipamento, antigamente o carro, aqueles carrão enormes com antena. Hoje, cara. Bateria pra. E você pensa o quê? Você pensa que a maioria das pessoas vê as coisas na tela do celular. Sim. Você não precisa, você precisa ter uma boa imagem de celular, mas você não precisa ter. O cara vai ser informado do mesmo jeito. O recurso tá aqui, acabou. Não precisa mais do que isso. E todo mundo a máxima do absurdo com essa transmissão ao vivo foi o cara que assaltou e filmou e postou. Vocês viram isso? Não. Um cara foi fazer um assalto e falou: galera, eu vou fazer um assalto. Tá aqui, aquela ali é minha vítima. E ele fez uma live no Instagram assaltando uma pessoa. Você acha? E foi muito bom, porque a polícia pegou ele assim. A live bombou, foi pra cá, pra lá. Acharam o cara. Prenderam o cara, fizeram a live dele sendo preso. Mas, tipo, olha que absurdo. Qualquer um faz. Então, assim, hoje dá pra você fazer coisas com um investimento baixo. Sim. Você pode ter um bom investimento e fazer melhor. Mas se não tem, faça um negócio melhor. Tanto meninada, né? Aparece um moleque aí que você olha, o cara tem 1 milhão de seguidores no YouTube. Eu falo, puxa vida, de onde que tá? Do nada, né? Do nada, mas é o segmento, tava no segmento dele. E ele com certeza começou do quarto dele. Então hoje... um estúdio de câmera, não sei do que, de iluminação profissional. Não precisou. Hoje o cara deu uma ajustada lá e tchau, velho. Hoje os maiores youtubers, eu ouso dizer que todos eles... Foi assim, foi exemplo disso foi a transmissão do futebol. Do Casimiro na Copa do Mundo? Casé TV Casé, sei lá.
Entendeu? Inclusive a gente assistiu por ele. Muito melhor a transmissão. Exatamente. Porque a TV aberta também tem hora que... Cansa, né? Não cansa de ser chato, né? Então cansa de ser chato. Eu fico olhando, quem que assiste novela ainda? Eu sei que tem que assistir. Não, pessoal, uma galera. É aquela história, né? A Globo também, se tá passando, é que tem uma galera assistindo, porque tudo que não dá frutos, ela tira. Mas realmente, hoje, futebol eu não assisto mais na TV aberta. Eu não assisto TV aberta também, já faz muito tempo. Também faz tempo. Malemar TV a cabo, né? Mas, quer queira, quer não, no Brasil a Globo ela ainda atinge o Brasil inteiro. E qualquer outro segmento, né, que a gente está fazendo aqui, o nosso Store Talks, tem outros podcasts, tem outros canais do YouTube, eles são muito segmentados. Então, se você precisa de atingir o Brasil inteiro, não tem outro caminho. Ainda a TV aberta. TV aberta. Não, com certeza. E nem a rádio, porque a rádio também ela é mais regional. É regional. Até as grandes redes, né? Mas aí também fica assim, algumas coisas mais nacionais. Mas também não chega, principalmente mais, FM, né? A AM, as rádios AM. Antigamente tinha, né? Essas rádios grandes de transmissão de AM, que significa amplitude modulada. Isso. Eles tinham vários transmissores, tinham ondas curtas, ondas médias, aquilo atravessava o mundo, não existe mais, né? E as FMs, por natureza, elas, apesar de muitas delas ter uma potência de transmissor muito grande, 100 mil watts de potência, acho que 100 mil, você está falando bobagem? Mas acho que, por exemplo, tem algumas rádios FMs em São Paulo que tem 100 mil watts de potência. É potência que se fosse numa ondas curtas, dava a volta na Terra 30 vezes, entendeu? Mas é FM, a onda dela é reta, ela vai batendo e parando, vai tentando desviar, mas não vai, entendeu? Então, por isso, quando... as rádios AMs sim faziam uma integração nacional muito importante, porque ela transmitia, as AMs e ondas curtas, elas transmitiam para muito longe, né? Sim. Então, por exemplo, você sintonizava por exemplo, eu estava uma vez fui para Presidente Prudente e eu ouvi a Rádio Bandeirantes de São Paulo, eu acho que por ondas curtas. Quando era criança eu tinha aqueles radinhos que eu gostava, né? E meu pai tinha rádio também. E eu ouvia. Meu pai ouvia o jogo do Corinthians pelo rádio, entendeu? E não era rádio local, era rádio fora. Mas por quê? Porque a onda era diferente. Quando acabou com isso, que agora aumentou o dial e transformou as AMs em FMs, tem muitas transformantes, quem não transformou vai acabar virando também, é importante, mas ela só vai falar para a cidade, para a região. Porque ela também não pode uma rádio daqui 90, vou falar uma frequência aleatória, ela também não pode uma frequência daqui 95,7, por exemplo. Invadir outra área. Invadir uma 95,7 em Sorocaba, por exemplo, entendeu? Então aí o cara já não pode ter um transmissor muito potente, ele não pode atingir certos locais, porque as duas ondas se chocando complica. Alguém vai sair do ar. Você está falando um negócio aí que eu lembrei quando eu tinha, sei lá, já tem uns 9, 10 anos de idade. Meu pai tinha um rádio e a gente ligava o rádio, na época era até moderno, não era rádio antigo não. E de madrugada a gente conseguia sintonizar rádios de fora do Brasil. Sintoniza? Pegando as rádio. Nossa, tem. Eu acho que deve ter essas frequências, essas outras frequências, né? Eu não sei se tem ainda, mas se tem também não deve ter audiência nenhuma, mas talvez no interiorzão do país. Sim. Eu sei, mas você vê como é que são as coisas. Eu sei que tem alguns bairros de Piracicaba que não pegam internet. Bairros não, bairros rurais. Afastado. Bem longe, mas tem que não pega internet. Entendeu? A Globo chega. A Globo chega. Esse é o ponto. A rádio chega também. A rádio chega. Mas a internet não. Eu posso falar porque eu lembro que eu trabalhava na Secretaria de Educação quando estava a pandemia e as professoras mandavam muitas vezes as matérias, lições para os alunos pelo WhatsApp, né? Não chegava para essas crianças. Para muita gente, não é aqui na região central, claro, na cidade como um todo. Mas teve bairro que teve problema, aí passava e entregava de ônibus, porque não tinha internet. E não é que o pai não... Tem muita pobreza também, que os pais não conseguem ter, as famílias não conseguem ter, às vezes tem família inteira que tem um celular só, entendeu? Então é democrático, mas também não é tanto. Porque... é democrático para quem está acessando. Para quem pode comprar e pagar. Porque o cara vai pagar hoje, sei lá, R$150 um planinho de celular, bem mais ou menos. Mas para muita família esse dinheiro aí é o que tem para comer. Pão, leite, arroz e feijão. Né? Enfim, e aí eu lembro que tinha muitos casos que as professoras, os educadores, não falo educador como que pega tudo. Eles fretavam um ônibus ou de carro, pegavam o ônibus da secretaria para pegar a tarefa, isso, aquilo. Por quê? Porque
É o que tinha pra A gente não recebia. Não recebia o do telefone. É outra realidade. É outra realidade. E isso em Piracicaba, uma cidade rica, com um PIB altíssimo. Agora, vamos imaginar naquelas regiões mais remotas do Amazonas, do Mato Grosso. Só chega de barco. Cara, 7 horas de barco para chegar. O cara para jogar comida pro Zé Yanomami não tem que jogar de avião. Não chegava. Nossa, então, é outro. O país que é a extensão continental que tem o Brasil, de fato, as redes abertas de rádio são ainda realmente muito importantes. Com certeza. Eu vou ficar por um tempo ainda. É isso aí. É isso aí. Bom Beleza? bate-papo. André, obrigado aí por Muito obrigado pela oportunidade. A gente aqui na sua casa. Opa. E deixa suas redes sociais aí, pro pessoal que quiser conhecer, o contato, para quem quiser vir aqui gravar, conhecer o estúdio. O Giro 19, o site é giro19.com.br, bem simples, bem fácil. Giro 19 numeral. Giro19numeral.com.br. No Facebook é facebook.com/giro19, notícias. No Instagram é instagram.com/giro19 notícia. É notícia, tá sem acento aí porque ele não deixava pôr. Né? Não deixa pôr. Acho um absurdo isso. Eu fiz letras também. Não cheguei com alguma, eu fiz muito tempo de letras. Então, e na Unesp, que é um curso excelente. E eu fico bravo quando não consegue escrever não consegue pôr certo. E quando eu errei aquela manchete que eu falei pra você no jornal, aquilo, o dono do falou assim, o dono do jornal falou, não vou nem ficar bravo com você, porque imagina como é que você tá se sentindo. A autopunição foi... entendeu? Então... É isso. Então, YouTube também tem? Tem youtube.com. Eu não vou falar. O YouTube tá começando agora, então vai ser /giro19.com/giro19. Já tem o canal, mas não tá ainda porque ainda precisa de inscritos. Como eu tava cuidando disso aqui primeiro, agora que vai começar mesmo a andar todo esse negócio. Colocar tem tudo. Algum telefone aí também que você quer deixar para alguém? É o meu, é o 9. Só falar uma coisa: o Giro 19 tem a participação também no site, né, do Walter Duarte. Um jornalista muito bom, atua aqui na região de Piracicaba, Americana, tudo isso, excelente, foi editor já do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, né? Ele também atua no Giro 19 como jornalista. No estúdio temos aqui agora a participação do Jeremias, né? E no YouTube, então, com um tempinho aí, vai ser youtube.com/giro19. E o contato telefônico é o 19 99795 2597. Legal. Precisar de um estúdio aí? O estúdio está à disposição. Só ligar para agendar que a gente está fazendo os agendamentos aí. Show de bola. Maravilha. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por nos assistir até o final. Siga, comente, compartilhe, né? Deixa aí seu comentário que vai ser muito bem-vindo, a gente vai responder. Instagram e Facebook, @store.empreenda. No YouTube como Store Talks e nas principais plataformas de áudio. Muito obrigado, até semana que vem tem mais. Abraço.